De qualquer forma, essa PEC, ela determina que o Banco Central passe a ser uma entidade pública de natureza especial com autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira, integrante do setor público financeiro e dotada de poder de polícia, incluindo poderes de regulação, supervisão e resolução na forma da lei e submetido ao previsto no artigo 50 dessa Constituição. Denise, essa PEC está lá no Congresso já tem uns 3 anos, mais ou menos, né? E vai e volta. Primeiro tinha uma forte oposição do governo a essa PEC, depois negociaram alguns temas e alguns termos. Pelo menos o relatório agora saiu. Sim, continua tendo oposição do governo, né? E o relator disse hoje, eu achei muito engraçado até, porque ele disse que continuam chegando sugestões para o relatório, mas ele falou assim, não vou colocar mais sugestão nenhuma. Quem quiser agora vai ser uma emenda, porque isso tem que ir para frente, faz muito tempo que está em discussão, mas ainda tem uma oposição do governo e não está claro por quê. O ministro Haddad era contra, Dario Durigan é contra também, e o próprio relator tem dito que não está claro para ele qual que é exatamente o motivo deles serem contra. Então, eu acho que agora, enfim, está decidido, ele realmente apresentou o relatório e agora nos resta, então, saber como é que isso vai andar no Congresso, né? Ele tem que ser votado lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, é o primeiro passo, né? O relatório está pronto, depois vem as emendas, aí as emendas isso se discute em plenário. De qualquer forma, Júlio, é um avanço? Você encara como um avanço garantir essa autonomia do Banco Central em termos assim constitucionais? Mauro, assim, o Banco Central, como vimos, né, ele tem questões muito sérias, né, assim, nos últimos anos a gente teve, eu vou exagerar um pouco aqui, um sucateamento da instituição. Eles perderam 1.500... Estamos te ouvindo, Júlio. Perdão, cortou um minuto. Eles perderam 1.500 servidores que se aposentaram, né, e hoje operam, assim, com cerca de 4.000 funcionários, o que é muito pouco para um sistema que em uma década se digitalizou absurdamente, né? E aí a gente está vendo problemas como o Master, outros bancos e corretoras que sofreram liquidação. Quer dizer, o Banco Central não está dando conta, essa que é a verdade, né? Com tão poucos funcionários de dar conta desse recado, né? O Pix, por exemplo, funciona com 32 pessoas, né? Então, se o sistema dá um pau, o Banco Central não tem como pagar adicional para um funcionário ir lá à noite resolver um problema. Então, assim, de fato, essa autonomia, ela endereça esse tipo de discussão, né? Agora, o governo, como vocês colocaram, ele se opunha porque temia aí uma certa independência excessiva do Banco Central no que se diz respeito a essas questões fiscais e da política monetária, né? Então, e também dessa independência orçamentária. É uma forma do governo controlar, de certa forma, a autarquia, né? Então, quando a gente abre mão do orçamento, ele coloca o BC numa situação muito mais confortável, né? E é isso o que esse relatório está propondo agora, né? O BC vai poder usufruir de receitas próprias, ele vai escapar de contingenciamento, salvo engano, né? Vamos perguntar aqui para o senador se é isso mesmo, né? Eu acho até que o senador... Mas lendo o relatório parece que é isso, né? Acho que o senador já tá ok. Isso. Vamos ver. Já está. Oi, senador. Obrigado por nos atender. Boa noite. Boa noite. É porque o computador sabe que eu não gosto dele, de vez em quando também ele não gosta de mim. Apertava aqui, não liberava de jeito nenhum. Até que deu. Eu estou ouvindo aí, é isso mesmo, não vai ficar livre de contingenciamento. E eu vou falar do lado político. Vocês técnicos já estão conhecendo o relatório. O governo é contra, mas não diz por quê agora. Não diz por quê. Ele era contra porque não queria uma autarquia com direito privado, com função privada, que tem que ser pública. Aí eu recebo sugestão da AGU, que sanou o problema todo
que ficou uma coisa que não tem no orçamento jurídico nosso, não tem como ficou exatamente. Eu vou até ler para você, é a sugestão da AGU. O Banco Central é uma entidade pública de natureza especial, com autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira, integrante do setor público financeiro e dotado de poder de polícia, incluindo poder de regulação, supervisão e devolução na forma da lei. Sugestão da AGU. Não foi coisa minha, porque o que eu botava não interessava. Agora, e o governo dizia que o problema era aquele. Quando a gente resolve, não diz qual é o problema e não quer mais. É como disse a nossa companheira aí, chega. Vou cobrar pauta e que o meu amigo Otto Alencar resolva, que o governo resolva. Senador, explica um pouquinho para a nossa audiência, para quem não está habituado com termos técnicos, o que é exatamente essa entidade pública de natureza especial que foi sugerida pela Advocacia Geral da União e que o senhor incorporou no relatório? O que é exatamente isso? Foi incorporado. Não existe no sistema jurídico, né? No arcabouço fiscal nosso não existe. Então, ela quer dizer que é uma entidade que tem autonomia própria, mas que está ainda ligada ao setor público. Isso é um arranjo que a AGU achou. É uma saída que lá atrás o Roberto Campos até sugeria isso. Isso foi um arranjo, mas ela existe, foi a AGU que sugeriu isso. Ou seja, eles vão poder ter o orçamento dele próprio, essa é a questão. Eu acho que é isso que a gente tem que explicar para a população que não consegue captar onde até vai isso. Como eu próprio, que não sou do mundo financeiro, mas me assusta quando eu entro no Banco Central, percebo e vejo a fragilidade que o banco passa. O banco atravessa. Então, eles vão ter seu orçamento próprio, tirado da própria receita deles, daquela a senhoragem do que eles arrecadam, que eles cobrem das multas. O governo não vai ter que desembolsar nada, eles vão tirar do próprio que eles arrecadam. Isso, como disse o professor, não pode ser contingenciado. Mas o governo não quer dar autonomia para o banco. O PT pensa que vai se eternizar no poder e quer continuar dando pitaco. Porque se o governo me disser qual é o X da questão, eu mudo na hora. Porque o Banco Central precisa 32 funcionários por Pix, caminhões de 40 anos, não pode contratar, não segura quem vai se aposentar e não segura os bons talentos. Então, chegou a hora, o Banco Central, que é o responsável pela moeda. Eu contei a inflação. Então, a gente deu também outros poderes. Olha só como a questão é política. O senador Rogério Carvalho me apresentou uma emenda, criando o perímetro regulatório. Eu aceitei. O que é o perímetro regulatório? Grosso modo, o Banco Central vai poder, em caso que o sistema financeiro esteja em crise, poder intervir, como fez agora com o Banco Master. Aceitei a emenda do líder do PT no Senado. Antes do Carnaval estava tudo acertado, pós-Carnaval não está mais, então chegou a hora, o Banco Central precisa. E nós estamos garantindo também, eu ouvi o professor dizer anteriormente, do fake news, de que eu taxar o Pix. Fake news ou não, isso me preocupa. Eu coloquei agora no nosso relatório. O Pix, ele é do Banco Central, exclusivo do Banco Central, o Banco Central não pode emprestar, vender, integrar, ceder, de forma alguma, é do Banco Central. Isso é até uma garantia nossa, porque o Pix é uma jabuticaba brasileira. E o Pix não vai poder taxar a pessoa física. Está aqui no nosso relatório. Denise. Senador, também outros órgãos do mercado financeiro reclamam de falta de verba. Por exemplo, a CVM. É um pleito bem antigo da CVM de que ela não fica com as multas, por exemplo, arrecadadas e com o dinheiro dos acordos com executivos que cometem fraudes, etc. Por acaso, nas suas conversas aí sobre essa medida de independência financeira para o Banco Central, por acaso já foi conversado também sobre como melhorar a dotação orçamentária de outras agências, outros órgãos que também são responsáveis por garantir a segurança do nosso sistema financeiro? Diretores da CVM me procuraram e eles estavam preocupados exatamente com esse perímetro regulatório, que não invade a prerrogativa da CVM. Eu mostrei que não invade, não interfere, porque o Banco Central atua numa coisa que a CVM não atua. Agora, que a gente faça para ele. O que eu não posso mais é tornar essa PEC, tornar um bicho de 7 cabeças. Então, que a gente procure depois fazer em relação à CVM. O Banco Central, primeiro, teve a sua autonomia operacional, que foi uma lei de minha autoria, e agora tem a PEC, que é orçamentária, financeira e fiscal. Eles precisam, o Banco Central, não foi à toa que o Galipo pediu socorro.
A palavra que ele usou é socorro. E eu uso que nós brasileiros, nós congressistas, principalmente que representamos a população brasileira, não podemos ficar, sabe, não achar. Às vezes eu prego por deserto, falando da importância que é dotar o Banco Central. Primeiro, mas tem as amarras, tem trava. Eles vão poder ajustar os servidores, vai dentro do limite, do que estabelece a questão salarial. Assim que eles resolverem a questão de pessoal, aí o que passa a vigorar? Eles têm um orçamento que eles vão dizer o que usaram ano passado, corrigido pelo IPCA, ponto. Aí eles não é suficiente, querem mais? Peçam ao Senado. O governo também parece que não gostou, porque o Banco Central diz o que precisa, o Conselho Monetário Nacional estuda, aprova, mas manda para o Senado. A última palavra é do Senado. Ora, nós aprovamos o orçamento da União, não vamos poder deixar de aprovar o do Banco Central. Me parece que essa questão também aí mexe lá com aquele setor radical do PT. Júlio. Senador, eu queria justamente entender, eu sei que o senhor deu um basta para as emendas, né, mas, enfim, todo mundo ficou muito curioso saber o que a mais Gabriel Galípolo, os representantes do presidente do Banco Central, pediram ao senhor. O que não está muito ainda ajustado na visão dele? Se é que o senhor teve acesso a essas informações? Olha, tem muito no meu relatório, tem muito, mas muito mesmo do Banco Central. Tem muito. Começou com o Roberto Campos, por quê? Eu comuniquei ao Banco Central, comuniquei ao governo que estava com esse relatório aceitando sugestões. No primeiro momento, só o BC começou a botar. Só o Banco Central começou a dar ideias. Roberto Campos depois veio com o Galípolo. Meu governo, nada. O que ainda que o Banco Central quer e a gente não vai poder dar? É aquela questão de eles terem um orçamento livre. Pega o orçamento, faz o que quer. Quer dizer, não tem trava. E essa trava está colocada, eu não abri mão, é espinha dorsal. Nós não podemos criar uma casta de servidores. Nós não podemos, porque se a gente deixar o banco... Olha só, eu reconheço que eles têm que ter aumento, eu reconheço que eles têm que ter salário digno, reconheço, mas nós não podemos deixar isso livre. Eles têm que dizer o que querem. O Conselho Monetário Nacional tem que aprovar ou não e o Senado referendar. Se eles quiserem alguma coisa a mais, não deu, tem que pedir do Senado. Foi aí que eu falei, olha, eu não recebo, eu não quero mais conversar. Não é que eu não queira mais emenda. Emendas vão ser aprovadas, vão ser apresentadas. É que eu não tenho mais saco de estar ouvindo a mesmice 3 anos seguidos. Quando o banco já tem 3 anos, você falou, ainda agora eu estava ouvindo você falar, da fragilidade que é o PIX. Né? Das falcatruas. O PIX, diariamente, participou de 85 milhões de intervenções no PIX. 85 milhões, não digo de pessoas, mas que acessam o PIX. 32 pessoas, sem adicional noturno. Então, no primeiro minuto, com o seu orçamento, o Banco Central vai poder fazer o seu quadro, fazer o seu orçamento, suas correções, como tiver. Quando estiver pronto, aí a marra começa a funcionar. Senador, 2 questões. Primeiro, o que o seu relatório fala, então, sobre a forma como o Banco Central vai se financiar? São recursos próprios? Como é que isso funciona para o pessoal de casa entender? E uma segunda pergunta. A gente viu, no caso do escândalo do Banco Master, que 2 funcionários, 2 altos funcionários do Banco Central, da parte de fiscalização do Banco Central, estavam comprometidos ali com Daniel Worcaro, passando informações e, inclusive, ali suspeitos de estarem recebendo pagamento por isso. O seu relatório também contempla alguma forma melhor de um compliance interno do Banco Central, um controle melhor das atividades de cada funcionário do Banco Central? Olha, esse controle existe, tanto é que pegaram 2 diretores com mão da botija. Essa compliance, esse controle existe. O que a gente precisa é dar condições para que ele aumente o seu número de servidores, qualifique os seus servidores. Quando eu qualificar, é acompanhar com equipamentos modernos, porque o Banco Central não tem uma IA própria. Imagina só o que é o Banco Central. Não tem uma inteligência artificial própria. Eles vão desenvolver com dinheiro, eles vão poder fazer o que tem que fazer. E quanto ao que você fala do orçamento, é custeado por receitas próprias. Eu coloquei que só inclui a renda dos seus ativos financeiros.
e não tem prejuízo nenhum para o Tesouro Nacional. Ele trabalha com a senhoragem, eles trabalham com multa, trabalham com isso, aquilo, então eles arrecadam muito para o Tesouro Nacional. Eles vão tirar parte disso, ou seja, essa história, vai atingir o déficit primário, já não é minha área também, não entendo bem disso, não atinge nada. O governo vai deixar só de perder um quinhão que o Banco Central mandava para lá. Então, eles vão com o que eles têm, com seus ativos financeiros. E eles têm bastante, né? Nós estamos falando de trilhões. A questão toda querem empurrar, eu vou para o lado político, querem empurrar para depois da eleição. Depois da eleição não vai ter mais. Ou a gente aprova agora ou na hora. Você falou dos 2 diretores. Me perguntaram, mas não pegou mal para o banco? Eu digo, reforçou a nossa tese de que é preciso orçamento. Porque com autonomia, isso é autonomia, porque com autonomia puderam. Com autonomia, o diretor foi lá, pegou o Banco Master, denunciaram, fizeram... Já imaginou se não tivesse autonomia operacional, se não tivesse um mandato fixo? Jamais o Banco Master teria vindo à tona, porque o diretor teria sido exonerado, o Galito teria sido exonerado também. Com aquela autonomia que ela é parcial, ela é operacional, já dá para funcionar, imagina agora com um orçamento próprio. Eu quero o Banco Central bem porque eu sou republicano, eu quero a coisa boa para o país, não é minha área financeira, não é meu métier, mas eu fico horrorizado quando eu vejo um Pix com 32 pessoas. Como disse o nosso comentarista, não tem adicional noturno. Deu um problema, corre lá. 150 milhões sumiram, aí o banco vai atrás dos 150 milhões. Manual, muitas vezes. Quer dizer, eu preciso que vocês entendam, que todo mundo entenda o quanto é necessário essa autonomia do Banco Central para o bem do país. Senador Plínio Valério, muito obrigado por nos atender aqui no Poder e Mercado. Uma boa noite, volte sempre. Seguimos acompanhando aí a tramitação agora dessa PEC. Agora está nos ombros do senador Alencar, da CCJ. Eu vou cobrar, já está na CCJ hoje, e vou cobrar dele diuturnamente. Agora o peso vai para o ombro dele. Quanto a mim, companheiro, é ver as emendas que vão vir e rejeitar todas. Chega, já basta. Um grande abraço, boa noite. Obrigado, senador, um abraço, boa noite.